Bom dia, meus amigos. Para a defesa de nossa fé cristã, para que as pessoas sejam preservadas do assédio e do engano de seitas e doutrinas que parecem ser cristãs, mas não são, nós estamos aqui avisando que existem seitas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que são muito simpáticas, são muito organizadas, tem pessoas muito boas, muito inteligentes, mas elas não são cristãs. Nós temos o que se chama cristianismo. O cristianismo é praticado pelas igrejas evangélicas e pelas igrejas protestantes, que é um cristianismo em que tem a Bíblia como única regra de fé, Jesus como autor e consumador de nossa fé e de nossa salvação. Jesus é também Deus, é soberano e é mestre. Então nós temos, vamos citar apenas essas três características do verdadeiro cristianismo, que é praticado pelos protestantes e pelos evangélicos. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, nós temos duas seitas que não são cristãs. São duas seitas que parecem ser cristãs, citam o nome de Jesus, podem abordar você começando pelo nome de Jesus, mas elas não são cristãs na sua essência. No seu desenrolar, no seu discurso, no seu cerne doutrinário, nós descobrimos oportunamente que são seitas não cristãs e, além de não serem cristãs, são anticristãs. Nós temos as Testemunhas de Jeová e os espíritas kardecistas. Os Testemunhas de Jeová, também chamados jeovistas e também russelitas, eles costumam visitar as pessoas nas suas casas. Costumam bater na porta, tocar a campainha e, carregando uma Bíblia feita por eles, eles tentam passar-se por pessoas que querem evangelizar você e podem citar o nome de Jesus. Mas eles não aceitam a Jesus como Deus, não aceitam a Jesus como soberano e não aceitam a Jesus como autor e consumador da fé cristã. Uma das características que está na Bíblia, que é carregada pelos Testemunhas de Jeová, pelos jeovistas, também chamados de russelitas, muito organizados e muito simpáticos, é que na Bíblia deles, para citar apenas uma diferença fácil, está no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 13, que eles gostam muito de mostrar às pessoas o seguinte: na minha Bíblia, que é uma Bíblia Ferreira de Almeida, revista e atualizada, é uma Bíblia cristã, é uma Bíblia evangélica, protestante, está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse Senhor aqui está falando naturalmente de Jesus, e no original grego é Kurios, Senhor e soberano. Então, em Romanos capítulo 10, verso 13, na Bíblia protestante ou evangélica, portanto na Bíblia realmente cristã, está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, referindo-se a Jesus, e isso é uma verdade bíblica. Os jeovitas, ou também russelitas, ou Testemunhas de Jeová, nesse texto aqui eles citam de um modo diferente: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Aí já é outro problema. Jeová ou Javé é o Deus Pai, não é o Deus Filho. Então eles confeccionaram uma Bíblia em que o nome de Jesus é tirado
para colocar o nome de Jeová. Isso vai, no caso, identificar como uma seita não cristã. Eles querem ministrar uma grande soma de ensinamentos bíblicos. Jesus vai aparecer como profeta, vai aparecer como emissário de Deus, vai aparecer como alguém muito sábio e muito iluminado, mas não vai aparecer como Deus. Eles não aceitam, não admitem Jesus como Deus e não aceitam Jesus como Senhor e soberano. Então fique atento a isso. Se na Bíblia deles estiver escrito: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, essa Bíblia não é cristã. Ela pertence aos TJ, ou Testemunha de Jeová, ou jeovistas, que são uma seita. Eles não são cristãos, embora sejam muito bem organizados, pessoas muito empenhadas, mas eles têm uma doutrina inteiramente diferente da doutrina salvítica cristã. Isso não quer dizer que você não possa recebê-los, isso não quer dizer que você não possa ouvi-los, isso não quer dizer que você deva ser, no caso, uma pessoa hostil. Agora, se você quer algum compromisso com Jesus, é por intermédio dos cristãos. São aqueles que têm realmente a Jesus como Deus, como Senhor e soberano, e também como Salvador. Agora, um testemunho de Jeová pode eventualmente utilizar uma Bíblia evangélica, porque qualquer um pode comprar uma Bíblia evangélica. Aí você, desconfiando, você vai perguntar: vocês são cristãos ou são testemunha de Jeová? Vocês têm a Jesus como Deus? Se eles tiverem a Jesus como Deus, é provável que sejam cristãos realmente. Mas se, no caso, negarem, é porque estão usando uma Bíblia protestante, mas não são cristãos. Então, cuidado, que existe essa seita que é muito bem organizada no mundo todo, são muito respeitados, mas eles querem pescar no aquário dos outros. Eles querem capturar pessoas cristãs ou com aquele potencial cristão para levá-lo para a torre da vigília, para as chamadas testemunhas de Jeová, sem passar por Jesus, passando por cima da soberania de Jesus, e isso Deus Pai não admite. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Todo aquele que negar o nome de Jesus como Senhor, como soberano, como Salvador e como Deus também, porque Jesus é Deus, e eu vou mostrar isso agora, é uma seita que parece cristã. Muitas pessoas confundem testemunha de Jeová com evangélicos. É diferente. Os evangélicos e os protestantes não costumam visitar as pessoas em casa, a não ser quando são convidadas. Eles costumam fazer um evangelismo mais com os panfletos nas ruas, e antes de fazerem visita, geralmente telefonam, permitindo autorização se a pessoa quer uma visita, e logo se identificam como sendo cristãos. Então há uma diferença. Para mostrar que Jesus é Deus e os testemunhas de Jeová não aceitam Jesus como Deus, como os espíritas também são seitas, porque não aceitam a Jesus como Senhor e soberano, nem aceitam a Jesus como Deus, nós temos duas passagens aqui. Em Tito, capítulo 2, verso 10. Na carta de Paulo ao jovem pastor Tito, capítulo 2, verso 10, em que Paulo adverte, exorta dizendo: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade,
a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina de Deus, nosso Salvador. Muito bem. Mas no verso 13, ele é mais específico. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então Jesus é realmente, essa aqui é apenas uma das passagens que mostra que Jesus é Senhor, soberano, e é Deus também, é a segunda pessoa da Triunidade Santa. A outra passagem, bastante clara, está no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 28, quando Jesus, ressurreto, aparece aos seus discípulos, e aparece a Tomé, que era o mais relutante, o mais teimoso, e mantém o seguinte diálogo, em João 20, versos 27 e 28. E logo disse ele a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas sejas crente. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Curiosmu kairoteosmu. Então Tomé disse, quando ele constatou as feridas de Jesus, a marca dos cravos na mão e o furo da lança, porque Jesus foi lancetado na altura da quinta costela. Ele diz: meu Senhor e meu Deus. Theosmu, meu Deus. Então temos aqui duas provas, de umas 12 que eu já fiz vídeos, temos aqui duas provas de que Jesus é Deus. Os testemunhas de Jeová não aceitam Jesus como Deus, porque não são uma doutrina cristã. São uma seita muito poderosa, muito organizada, mas não são cristãos. Não aceitam Jesus como Salvador, não aceitam Jesus como Deus e não aceitam Jesus a não ser como um profeta, como um bom moço. A mesma coisa fazem os nossos amigos espíritas, que não costumam visitar as pessoas em casa, mas costumam convidar as pessoas para desenvolver, para tomar um passe, para descarregar. E com essa desculpa, muita gente tem ficado cativa do espiritismo, seja espiritismo kardecista, espiritismo científico ou apenas espiritismo. Para mim é tudo uma coisa só, espiritismo. Então nós temos essas duas seitas, que são as testemunhas de Jeová e os espíritas, sejam kardecistas ou não. Todas as seitas espiritualistas, todas as seitas e vertentes espíritas negam a Jesus como Salvador, negam a Jesus como soberano e principalmente negam a Jesus como Deus, como segunda pessoa da Triunidade Santa. Então os testemunhas de Jeová e os espíritas podem ter um discurso belíssimo, podem parecer a princípio ser também cristãos, mas eles não aceitam Jesus como autor e consumador da fé cristã. Portanto, nem os testemunhos de Jeová com a sua doutrina, nem os espíritas com seus aspectos doutrinários conseguem reconciliar você com Deus e nem vão salvar você. Isso é impossível. Impossível, porque eles mesmos negam os princípios básicos da salvação cristã, como consta nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Cuidado com as seitas que parecem ser cristãs, mas não são. São seitas, porque são doutrinas aparentemente cristãs,
mas não são cristãos. E, pelo contrário, tem muitos aspectos completamente agressivos a Jesus. Repito, agressivos à condição de Jesus, Deus, Senhor e soberano. Ok? Não se deixe enganar. Há muitas seitas aí querendo capturar pessoas e tirando você do caminho da verdade, do caminho de Jesus, do caminho do Espírito Santo e do caminho da salvação eterna. Amém? Deus abençoe você e preserve você e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.